Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nessa aula a gente vai fazer uma preparação de pele pesada e um olho clássico contendo nosso famoso e querido delineado gatinho mais batom vermelho. Então vamos começar pela pele. Eu acabei de lavar meu rosto, mas a gente sabe que mesmo lavando sempre fica alguma sujeirinha. Então eu vou usar esse tônico neutro aqui da Daisy Peroso. Ele é de spray assim e ele é um tônico neutro que equilibra o pH da pele, não resseca e potencializa a ação do hidratante. A minha pele, aqui na testa principalmente, vocês vão ver que tá bem brilhoso, né? A minha testa tá bem brilhosa, eu lavei e ela tá meio que repuxando, então eu não vou usar tônico nessa região. Eu vou usar realmente nessas regiões aqui onde eu tenho mais poros dilatados e também no queixo e nas regiões que eu tô com uns cravinhos e espinhas para me ajudar a ter uma limpeza melhor do meu rosto. Então eu vou usar o tônico para me ajudar a limpar minha pele de uma forma melhor. Passar aqui nas laterais do nariz, no nariz, em cima aqui dessas regiões onde tem acne. E no queixo. Enquanto o tônico está secando, eu vou usar esse Bepantol Derma aqui nos meus lábios. Você pode usar qualquer hidratante labial que você tenha aí. E é muito importante que a gente aguarde o tempo de absorção de um produto para o outro, porque pode interferir no resultado final. Então, a gente tem que ter paciência mesmo e aguardar. Enquanto a gente está esperando, a gente faz outras coisas. Então, vou passar aqui porque o tempo está muito seco. Como a gente vai usar um batom mate, eu já deixo aqui hidratante. Inclusive, vou usar ele um pouquinho aqui abaixo dos olhos, que é uma região muito sensível, né, do nosso rosto. É uma região que vai muito produto, então já vou colocar aqui para dar uma hidratada mais potente. Para hidratar o rosto todo, vou usar esse creme da Nivea aqui, o facial, creme nutritivo. É um creme excelente pelo custo-benefício e pré-maquiagem ele é sensacional. A quantidade vai depender muito de como a sua pele tá. Se você já começou os seus cuidados de skincare, se você ainda não começou, eu geralmente uso como se fosse a medida de 1 grão de feijão e meio pro rosto inteiro. Vou espalhar com as mãos mesmo. Não tem problema usar nenhum produto com as mãos, porém, suas mãos têm que estar limpas. E vou massageando para esse produto ser muito bem absorvido pela minha pele. Também vou esperar o meu hidratante secar um pouquinho e aí você pode ir realmente pela mão, sentindo se ele foi absorvido ou não, pra gente começar com a nossa pele, né? Então, a nossa pré-pele foi finalizada aqui. Eu quero que essa pele seja muito bonita, visualmente falando, pra foto, pra vídeo, e por isso eu vou usar esse primer aqui da Revlon, o Photo Ready. Ele é um primer em creme, ele não é muito em gel. Se você tem pele seca, não tem muitos poros dilatados no rosto inteiro, não tem necessidade alguma de você usar primer. É só realmente para quem quer tapar linhas de expressão e os poros. Eu tenho alguns poros nessa região aqui, ó, do nariz e no queixo. Então, é nesses lugares que eu vou passar. Esse primer é um primer em creme, como eu falei, ele não tem aquela textura siliconada geralmente que primer tem. E eu não uso em hipótese alguma primers no nariz, a não ser que a pessoa realmente tenha poros no nariz bem dilatados. Porque eu sinto que no final das contas o primer acaba derretendo na região do nariz e saindo com mais facilidade. Então, vou colocar aqui um pouquinho na mão. Essa quantidadezinha aqui já dá para o que eu quero fazer. Você pode fazer aplicação com qualquer dedo. Eu gosto de usar esse aqui, ó, o anelar, que é o que a gente tem menos força. E eu gosto de realmente ir esfregando esse produto na pele, ou em movimentos circulares, ou realmente de depositar. Olha a diferença de um lado para o outro. Ele já dá uma matificada bem boa nessa região. Agora eu vou usar aqui do outro lado. Como a gente hidratou mais a região da olheira, eu vou usar um corretivo mais potente nessa região. Eu vou usar esse corretivo aqui da Maquier, esse é na cor Canelle. E eu gosto de usar uma camada de corretivo antes da base, principalmente quando eu quero uma base de mais durabilidade,
para ir para uma festa, para ir para algum evento assim, porque o corretivo dentro da maquiagem, ele é um dos produtos que mais tem durabilidade. Então, quando eu uso um pouquinho desse produto antes da minha base, ele me garante uma maior sustentação do produto que vem após, que é a base. Você pode usar nas regiões que sai primeiro, por exemplo, queixo e nariz, ou você também pode usar aqui abaixo dos olhos para fazer cobertura de manchinhas, de olheiras, mas esse corretivo é um corretivo de alta cobertura, ou seja, o bichinho marca mais, porque ele é mais grosso, então ele marca mais as nossas linhas. Então a gente sempre tem que pesar. O que compensa mais? Cobrir mais a minha mancha e marcar mais minhas linhas de expressões, ou não cobrir tanto, porém ter um acabamento da maquiagem mais bonita. A gente sempre tem que pesar essas duas opções aí. Vou pegar um pincelzinho, eu uso bem pouquinho, ele rende muito esse negócio aqui. Vou pegar aqui dentro do produto e vou começar a aplicar primeiro no meu nariz. Então, o que eu faço aqui? Eu vou depositando como se eu estivesse dando pequenas varridinhas desse produto aqui no meu nariz. Então, fiz a aplicação dele no nariz, é bem pouquinho, com um pincel fofinho mesmo. A gente vai espalhando esse produto aqui nas áreas onde a gente quer ter uma maior durabilidade. E essa dica aqui funciona tanto para quem reclama que a base abre no nariz, que é no caso de pele seca, que a maquiagem craquela e tudo. Até as pessoas que realmente reclamam que a base sai muito rápido do nariz porque escorre, tá? Então serve tanto pra gente que tem pele seca quanto pra quem tem pele oleosa e gostaria de dar uma segurada a mais na maquiagem. Então eu passei no queixo, que é onde sai primeiro, passei no meu nariz e vou passar também aqui um pouquinho abaixo dos meus olhos para começar a fazer a camuflagem das minhas olheiras. A diferença de um lado para o outro. Ele tem uma cobertura muito alta, então é bom que a gente use só um pouquinho. Também vou aproveitar o restinho, o excesso que tá aqui no pincel e vou passar em cima dessas manchinhas aqui, já para começar a cobrir a cor. Essa cor canela, ela é muito coringa. Ela dá em quase todos os tons de pele, mas ainda assim claras e médias. Só que tem um tonzinho mais amareladinho, então você tem que tomar cuidado com isso. Pronto! Já fiz uma camuflagem boa aqui das minhas manchinhas, já garanti uma durabilidade maior para esses dois pontos do meu rosto onde a maquiagem sai primeiro. E agora a gente vai usar uma base. Base que não é base, né? Tô usando esse BB Cream aqui da Vizela, eu acho que é um dos produtos que eu mais gosto de usar. Tanto se for fazer uma maquiagem pra sair, pra trabalhar, pra fazer tudo. É uma maquiagem que me serve, é um produtinho que me serve em todas as ocasiões. Então, é ele que nós vamos usar hoje. E com os dedos, eu vou abrir essa base aqui no meu rosto. E com o pincelzinho Kabuki eu vou dando batidinhas e espalhar esse produto no meu rosto todo. E agora, para tirar as linhazinhas do pincel Kabuki, eu vou usar essa esponjinha. Peguei o restantinho de produto que estava aqui. E você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a aplicação, principalmente aqui na região do nariz. Sempre dando batidinhas, meio que rotacionando a esponja, que você consegue depositar o BB Cream sem tirar o corretivo que está por baixo. Para corretivo, eu vou usar esse corretivo aqui da Natura Aquarela, na cor Claro 24. Eu vou usar ele por cima do outro corretivo, porque esse corretivo ele é mais hidratante, então ele vai dar um acabamento mais bonito e viçoso para nossa pele. Se eu passasse só o demaquia, talvez me desse um aspecto de ressecado que eu não curto muito. Vou usar o Claro 24, que é bem da cor da minha pele, é o mais próximo da minha pele.
E vou vir aqui no cantinho. E vou depositar no cantinho aqui até mais ou menos onde tem minha mancha. Questão de querer fazer um triângulo, tudo isso é muito opcional, tudo vai de acordo com a quantidade de produto que você quer usar e a cobertura que você quer para sua pele. Vou aproveitar também e passar em cima das minhas perebinhas. Que o BB Cream, esse BB Cream é um BB Cream leve, né? Não tem muita cobertura. Então, se eu quisesse construir camadas, eu poderia, mas eu prefiro complementar a cobertura dele realmente usando corretivo nas áreas que eu preciso mais. E agora, com a mesma esponjinha, eu vou dando batidinhas com muito cuidado, porque tem produto embaixo, a gente não quer retirar nada embaixo, a gente só quer depositar. Então, nada de esfregar a esponja, que se você esfregar, você tira. Só dando batidinhas bem leves. A minha esponja está úmida, ela não está seca. Sempre importante descer a base aqui, ó. Se você tem a orelha muito vermelha, taca ali um pouquinho na orelha também, pra ficar todo mundo da mesma cor. E aqui abaixo dos olhos, ó. E eu já vou aproveitar e usar esse corretivo pra cobrir aqui a minha pálpebra, já me servir pra base de sombras. E também olha a diferença quando a pálpebra tá sem e com. Para contorno eu vou usar esse corretivo aqui da Bruna Tavares, é o BT Multicover, essa é a cor T10. Vou usar esse pincelzinho aqui, é um pincelzinho de blush, se muito me engano, da Melis, ó o formato dele. Ele tem um formatinho mais arredondado. Vou pegar aqui do próprio aplicadorzinho, já vou tirando o excesso. Vou pegar a linha do Tragos, que é esse pontinho que nós temos aqui na orelha. E dele eu vou levar em direção entre o nariz e a boca, tentando deixar esse contorno um pouco mais para cima, pra gente não cair o nosso rosto. Eu gosto de aplicar o contorno com o pincel, porque você já vai aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Então, eu apliquei e agora eu vou esfumando, dando também leves batidinhas, amor, leve, leve, leve. E o contorno não precisa ser algo absurdamente mais escuro que a sua pele, tá? 2 a 3 tons já é mais que o suficiente. Vou contornar também aqui essa região aqui da raiz do cabelo. O contorno ele vai ser muito personalizado de acordo com as coisas que você quer ressaltar, né? O contorno e iluminação. Ressaltar ou esconder do seu rosto. Dessa pele, por exemplo, aqui, eu nem fiz uma questão de iluminação muito grande, não. Porque eu não usei corretivo mais claro e tudo mais. Então, eu realmente só estou fazendo mais o contorno. Com a pele ainda molhada, vou usar esse blush aqui, é o blush Mosaico, cor B, da Luisance, com o pincel Spotlight Duster F37 da Ruby Rose. Vou pegar todas essas cores, tirar o excesso e dar um sorrisinho e fazer a aplicação. Se você tem dúvida de como usar blush, sempre opte por blush cintilante. Se você tem medo, receio, porque aí eles têm uma espalhabilidade melhor, não mancham muito. Então, dá um sorrisinho, aplicar na maçã e levar em direção a esse contorno que a gente fez. Por isso eu gosto de fazer o contorno primeiro, porque ele já me serve de base pro meu blush. E eu tô aplicando com a pele molhada porque assim ele tem uma durabilidade maior. Como a gente coloca um produto em pó em cima de um cremoso, a aderência é melhor. Então, tô usando aqui em cima justamente para isso, para eu ter mais aderência pro blush durar mais. Geralmente o que sai primeiro na maquiagem é blush, iluminador e contorno, porque eles ficam muito superficiais, eles não aderem na pele. Então, dessa forma a gente consegue fazer com que eles fiquem mais presentes. Agora parece que eu levei 2 chineladas, mas tá tudo bem, tá tudo certo. No final tudo se ajeita, não tenha medo. Eu prefiro usar assim porque eu tenho certeza que ele vai ficar o dia inteiro. Vou usar o iluminador da Boca Rosa, ele tá nessa embalagem porque ele quebrou. Essa é a cor mais clarinha. Com a pele molhada mesmo, peguei esse pincel como se fosse um pincel de esfumar gigantesco. E nesse ponto aqui do meu rosto, se você colocar o dedinho no seu rosto aí, você vai sentir um ossinho. Geralmente eu gosto de aplicar iluminador nesse ossinho. Então, tirei o excesso do produto. Vou aplicar aqui acima do meu osso, levando pra fora. Lembrando que iluminador marca textura. Então, se você tiver espinha, cravinho nessa região, ele vai evidenciar tudo.
Também para quem tem muita linha de expressão, ruguinha, ele evidencia, tá? Então tem que tomar muito cuidado onde você passa. Eu gosto de usar assim, no alto da sobrancelha, e descer em cima desse ossinho. Fica como se fosse um formatinho de L. Então, sente seu ossinho, faz a aplicação. Vou passar aqui em cima e no alto da sobrancelha, porque aqui já ilumina minha sobrancelha. Então, quando eu for fazer o olho, o alto já tá iluminado. Vou pegar esse produtinho aqui da Vult, ele é um pó compacto na cor 6, mas eu uso como contorno, porque como eu falei, o contorno não precisa ser tão mais escuro que o seu tom de pele. Então, tô pegando aqui, tirando o excesso. Esse pincelzinho também é um da Macrylan, não tem referência, mas é um pincel angular, tá vendo? É um pincel angular que serve tanto para você fazer a aplicação de blush quanto de contorno. Então, tirei todo o excesso desse produto aqui e agora eu vou selar o meu contorno. Eu sempre selo da direção da orelha indo pro centro do rosto. Por quê? Às vezes a sua mão tá mais pesada e aí você carimba mais o contorno aqui. E se carimbar não tem problema, porque tá fazendo uma transição do mais forte pro mais fraco. Então eu vou carimbando, também dando batidinhas, porque se eu arrastar, eu movo a minha parte cremosa e não é isso que a gente quer. A gente só quer depositar o outro produto. Fazer do outro lado e eu só vou selando realmente nos lugares que eu fiz o contorno em creme. E é melhor que você suje a raiz do seu cabelo, tá? Com um contorno, com pó ou em creme, do que você ficar com uma linha assim, dividindo onde tem a base, onde tem o contorno e onde tem a raiz do seu cabelo. Então sempre pode puxar aqui, ó, em direção à raiz do cabelo, suja essa raiz, depois você vai lá e limpa. Pro pó, eu não tenho a cor da Visela número 1 e a minha do cor número 2 do Playboy acabou. Olha que delícia. Então eu vou misturar a cor número 1 do pó da Playboy e a cor número 2 do pó da Visela. As linhas já começaram a marcar, então começou a marcar um pouquinho na minha testa e aqui abaixo dos olhos, ó, o tanto de corretivo acumulado. E agora então o que eu vou fazer? Vou tirar o excesso de corretivo com a esponja. E com a outra ponta da esponja limpinha, eu vou afundar ela nos dois pós. Olha como a esponja tá meio úmida, então ela gruda bastante o pó. E ó, não quero muito produto, porque senão vai marcar bastante as minhas linhas de expressões. Então, vou selar também todas as outras regiões que não estão seladas. Porque pensa comigo, a gente já passou o blush, que é o pó, então já selou o blush. Já selamos também o contorno, né? Então, a gente tem que selar o resto do rosto que não tem nada. Agora, enquanto fantasminha mesmo, eu vou começar os olhos. Vou começar com a sobrancelha. Vou usar essa pastinha aqui da Mari Maria na cor brown. E o pincel A14 da Macrylan, que é o meu pincel favorito para fazer sobrancelha. Então, vamos lá. Começar a correção aqui na parte inferior da sobrancelha. Fazendo... Eu sempre dou uma arqueadinha para ficar mais fácil de poder ver aqui a sobrancelha. Então, fiz uma linha reta na parte inferior e agora eu vou esfumar esse produtinho de baixo para cima. Pouca quantidade, porque ele é bem pigmentado, não precisa de muito, não. E agora eu vou fazer uma linha na parte superior. E volto aqui esfumando essa parte, principalmente do início da sobrancelha. Já vou aproveitar com esse pequeno pincelzinho e vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Esse acúmulo de produto. Vou pegar um pincelzinho bem fofinho de esfumar, ó. Esse aqui é da Macrylan, de um kit que vem com pincéis para esfumar. Aqui tá falando que é WB500, mas eu acho que é o nome do kit. E vou pegar o próprio pó de contorno que a gente usou. Pegar aqui, tirar o excesso na tampa. E agora eu vou fechar o olho aqui e vou fazer a marcação desse pó no côncavo. O côncavo é o lugar aqui, ó, onde afunda no nosso olho. Se você tem o olho fundo, evita de fazer isso onde tem a profundidade, porque às vezes pode criar um pouco mais ainda. Então, vou fazer aqui de dentro para fora, movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Como esse pincel é bem fofinho, bem gordão, ele já vai esfumando a nossa sombra. Então, você não precisa ficar muito preocupada, ah, será que tá marcado? Não, porque ele é um pincel de esfumar. E outra, o produto que você tá usando para fazer isso é um contorno. Então, ele é mais leve que uma sombra. E essa é uma dica ótima para quem quer começar a fazer maquiagem, fazer sombra e tem medo que fique marcado.
Usa blush, usa contorno de início, que eles são mais suaves, que a sombra vai te dar um acabamento muito bonito. Então, eu vou só marcar meu côncavo, ó. E eu esfumo as bordinhas, para que tenha uma transição entre o alto da minha sobrancelha até essa sombra aqui, ó. Agora eu vou pegar essa paletinha aqui, Praia e Sol. Vou pegar esse tom aqui chamado Palmeira, mas você pode usar também um pó compacto se você tiver, que ele é um tomzinho de bege. E esse mesmo tom a gente vai aplicar aqui, ó, onde não tem nada. Passar esse tomzinho apenas na nossa pálpebra móvel, que é aqui, ó, onde abre e fecha. Então eu vou passar só aqui e não vou subir ela até o côncavo. Vou passar em todo o olho, vou passar com o próprio dedo mesmo. Se você tiver um pó compacto clarinho, você pode fazer isso, ou no tom da sua pele. E agora a gente vai para a parte do delineador, para fechar essa make. Você pode usar delineador tanto em gel, líquido, quanto caneta. Caneta tem esse aqui da Luisance Dramatic, da Miss Lari, é o líquido. E o em gel, que é o BT Ink, da Bruna Tavares. Cada delineador tem uma vantagem e uma desvantagem. A caneta e o líquido, eles marcam mais as ruguinhas. Então, se você tiver uma pálpebra muito marcadinha, cheia de fissurinhas, eles entram dentro mais. Só que, principalmente, o caneta é ótimo para quem tá começando. O líquido, eu comecei fazendo líquido, mas eu usava uma fita para apoio e ele deixa super pretinho. Acho que dos três é o que deixa mais preto. E o em gel, ele te dá mais mobilidade. Então, tipo, se você errar, o gel te permite consertar, mas você tem que ter um pouquinho mais de coordenação motora para usar ele, tá? O jeito que eu faço meu delineado, ele é igual para qualquer tipo de delineador que eu estiver usando, seja gel, seja líquido, seja caneta. O que eu menos tenho prática hoje em dia é o líquido, porque para mim é o mais difícil de fazer. Só que eu comecei com o líquido porque era o que eu tinha, então eu tinha uma secagem rápida da Vult, aí eu pregava uma fita aqui, e deixava, e fazia meu delineado pleno, fina, como se nada estivesse acontecendo. Pra mim, a forma mais fácil até hoje é usar esses pincéisinhos aqui, ó, super fininhos, é tipo como se fosse de unha. Esse é um da Dye Makeup, é o O106. Pinguei uma gotinha de diluidor aqui, tá vendo? Porque eu gosto desse delineador mais molinho, eu gosto de tirar um pouco o excesso na mão e deixar esse pincel bem achatado. Você pode usar também aqueles pincéisinhos chanfrados, igual usa pra fazer de sobrancelha, para fazer a sobrancelha. Ajuda muito também. Esse delineado vai ser mais dramático, então ele vai ser maior. Se você gostar menor, é só fazer menor. O delineado é bem livre. O que eu vou fazer? Vou pegar em direção do meu último cílio, tá vendo meu cílio aqui? Ou, se ficar mais fácil para você entender, em direção à sua linha d'água, aqui ó. Tem uma linha d'água e tem esse cantinho. Bem desse cantinho aqui da sua linha d'água, você vai fazer um traço puxando pra cima. Não é reto, é pra cima. Porque se você fizer um traço reto, seu delineado vai ficar caído, o seu olhar vai ficar caído. O delineado gatinho, ele tem o intuito de subir o seu olhar. Então, eu fiz aqui pra cima. E olha o tamanho da linha que eu fiz. Porque eu quero um efeito mais dramático. Então, às vezes, se você fizer essa linha muito pequenininha, ele nem vai aparecer. Então, tenta fazer uma ponta mais comprida, que às vezes fica mais fácil o delineado aparecer. Do meio desse traço, eu vou puxar outro traço, para metade do meu olho, ó. Como se fosse um triângulo. E agora eu vou pintar esse triângulo com o meu delineado. Quando eu faço com caneta, é a mesma coisa. Então, agora eu vou pintar. Agora eu vou completar esse cantinho aqui, que não tem. Então, eu vou vir aqui do meio, ó. Vou só tentar deixar essas partes mais retas e a gente tenta realmente puxando o produto, né? O pincel com o produto para um lado e para o outro. E agora eu vou fazer o cantinho. Ó, vou fechar aqui e vou completar. Eu começo também da parte de fora para a parte de dentro, porque a mesma coisa do contorno. Às vezes a gente tá com a mão muito pesada, então a parte de fora fica mais grossa, não tem problema. E à medida que esse delineado vai entrando no seu olho, ele vai ficando mais fino. Ah, mas eu tentei fazer e não ficou igual. Prática. Tudo nessa vida a gente consegue com prática. Então treina o delineado todos os dias. E podem reparar que esse cantinho eu sempre puxo de dentro para fora.
Eu nunca vou puxar de fora pra dentro, porque se eu puxar de fora pra dentro, eu vou engrossar. Então, você vai pegar da ponta do dentro e vai puxar pra fora e vai fazer uma pontinha mais fina. Enquanto isso, olha o pó do meu rosto, tanto que já sumiu. Essa que é a famosa técnica baking. É quando você deixa o pó cozinhando na sua pele. Então, já vem com um restinho de corretivo aqui, ó. É bom que o seu delineado esteja seco, tá? Pra você fazer isso, que senão vira uma lambrequinha. Um pouquinho de corretivo. E aí você salva a pontinha do seu delineado. Agora eu vou pegar um pincelzão de pó e vou tirar esse excesso, ó. Em todo o rosto, bem levinho, porque a gente não quer mover nada que tá embaixo. Ó, como eu falei que o iluminador ia ficar. Por quê? Porque ele grudou em cima da base. Mas caso você queira ainda mais glow, é só você realmente fazer uma segunda camada. Eu não vou fazer nada na parte inferior dos meus olhos, mas se você tiver aquela parte de baixo bem inchadinha, bem gordinha aqui, você pode vir com esse mesmo tom de marrom que você usou em cima, embaixo, ou até mesmo outra cor mais escura, enfim, a cor que você quiser, para tirar esse inchaço. Porque quando a gente faz um esfumado na parte inferior, o nosso olho abre mais. Só que não é esse efeito que eu quero para essa maquilagem. Por isso que eu não vou fazer aqui hoje. Agora eu já vou partir para os cílios postiços. Já fiz a aplicação dos cílios postiços, tem uma aula aqui exclusiva para isso. Então fiz a aplicação e passei um pouquinho de delineador líquido por cima, tá? Tô esperando secar. Agora vamos para o batom. Vou usar esse batom aqui vermelho da Bruna Tavares. A cor dele é o Bruna. E esse lápis da Natura Aquarela, a cor dele é o cor vermelho. Então vou começar para fazer a boca. Vou fazer um contorninho com o lápis. A gente tem um contorno natural dos nossos lábios. Se você reparar, tem uma linhazinha. Se você passa por fora dessa linha, sua boca vai ficar maior. Se você passa por dentro, a sua boca vai ficar menor. E se você passa em cima, ela vai ficar do tamanho realmente que ela é. Eu sempre costumo passar por fora, porque eu gosto do efeito de lábio maior. Então, é isso que eu faço. E eu vou pegar o batom. Eu sempre gosto de contornar antes para me dar um limite realmente maior de até onde eu posso ir com esse batom, porque batom vermelho, né, é um pouco mais delicada a questão da aplicação. E com o próprio aplicadorzinho eu vou passar esse batom. Esse batom, ele não mancha, ele não sai com facilidade, ele é um batom maravilhoso. Então, vou começar do centro, ó. E se seu batom manchar, tenta fazer a aplicação por inteiro e não em camadas. Agora, com essa mesma quantidade que tá aqui, ó, já vou tirar aqui pra cima e vou preencher o resto do contorno. E foi esse o resultado final da maquiagem. Agora vocês vão ficar com meus closes. E espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Não esquece de avaliar a aula pra mim, tá? Já marcar como concluída. E é isso, até a próxima aula. Peguem meus closes agora.